Amados, graça e paz, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias, no último capítulo deste livro, para a nossa última mensagem na série de Neemias. Tivemos um momento bendito na nossa igreja ao expormos o livro de Neemias, esse livro que tem tanto a nos ensinar e que muito falou ao nosso coração ao longo de todos estes domingos. E enquanto você abre, eu quero aproveitar rapidamente para agradecer a muitas mensagens, a tantas falas de carinho comigo, com a minha esposa, com a minha casa. Ontem nós tivemos de passar por um vale e experimentamos da graça do Senhor, que sempre nos acompanha com a certeza de que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E a Ninoca precisou passar por uma curetagem de emergência e a nossa bolinha, como o Benjamin muito bem falou, a nossa bolinha está com o Senhor. E nós cremos que nós, na eternidade, nos gloriaremos e veremos esse irmão ou irmã nossa. Até lá o Senhor vai adiante de nós. Então eu também quero, desde já, pedir licença e misericórdia do seu coração, porque nós estamos muito cansados. Nós recebemos alta no meio da tarde e nós chegamos em casa, tinha muita coisa para fazer. E a Nina perguntou assim: amor, você tem certeza que você vai pregar? Você não quer falar com o seu pai? Eu falei assim: amor, pregar a palavra vai ser também uma forma do Espírito Santo pregar exatamente isso ao meu coração. Porque é importante você saber que o primeiro ouvinte de todo pastor deve ser o seu próprio coração. E cada vez que nós, pastores, eu tenho certeza que o nosso pastor concorda com essa fala, e se o nosso pastor Gerson também aqui estivesse, iria concordar com ela, não há nada, exceto pelo convívio com aquela que o Senhor separou para caminhar conosco, não há nada que mais alegra o nosso coração e que nos dá prazer e que nos motiva do que pregar a palavra. E eu falei para ela: mozinho, pregar para minha igreja vai ser bom, vai ser uma forma do Espírito Santo também cuidar do nosso coração. Então eu quero agradecer a sua oração e agradecer por chorar conosco, por se alegrar conosco, porque isso é igreja, e que bom que há uma igreja na vida da minha casa. Dito isso, William Booth, talvez você já tenha ouvido falar desse nome. Ele foi o fundador do Exército da Salvação. E o William Booth, ele treinava homens, ele discipulava outros homens, ele caminhava de muito perto, de forma muito próxima com aqueles que assumiriam posições de liderança no Exército da Salvação. E ele tem uma frase que é mais ou menos assim: eu quero que os jovens entendam, e essa frase é para todos nós, na verdade, mas ele treinando estes jovens homens, eu quero que os jovens entendam e tenham em seu coração que é da natureza do fogo se apagar. É da natureza do fogo se apagar. Você precisa alimentá-lo e remover as suas cinzas constantemente. E se você gosta de fazer um churrasco, você sabe bem o que é isso. É da natureza do fogo se apagar. William Booth dizia isso para alertar aqueles a quem ele estava discipulando de que eu e você precisamos tomar cuidado com a nossa vida espiritual. Eu não sei se você lembra, mas nós temos a segunda lei da termodinâmica. E não vale o Pedro Ivo responder a nós. Qual é a segunda lei da termodinâmica? De uma forma muito simples, é a lei que nos ensina que as coisas caminham naturalmente do organizado para o desorganizado.
é que as coisas naturalmente caminham para a sua destruição. É simples. Se você tem um carro, se você jogar aquele carro, deixar aquele carro parado, o que irá acontecer? Ele não vai andar. Se você tiver um quarto bagunçado, pais falando para os seus filhos adolescentes, o que vai acontecer se nada for feito naquele quarto? Ele vai continuar bagunçado. Se eu e você colocássemos uma pedra de gelo aqui, o que iria acontecer com esta pedra de gelo? Ela iria derreter. A única forma de nós driblarmos a lei da entropia é se nós colocarmos mais energia naquele ambiente para algo acontecer diferente. Então, por exemplo, para o gelo não derreter, o que a gente precisaria fazer? Gastar mais energia para resfriar o ambiente e assim desacelerar o seu derretimento. Se um quarto está bagunçado, o que você precisa fazer? Gastar energia para arrumar aquele quarto. Mas não apenas existe a lei da entropia, eu tenho certeza, estou convicto que há também a lei da entropia espiritual. E Neemias 13 é um grande alerta sobre o perigo da entropia espiritual. E o que eu quero dizer sobre esta lei da entropia espiritual é que nenhum cristão permanece fervoroso automaticamente. Se nenhuma energia espiritual, vamos colocar dessa forma, for aplicada à sua vida espiritual, você irá esfriar. A sua vida espiritual vai se acabar. Eu quero falar com você, encerrando a nossa série de Neemias, sobre como eu e você podemos construir ou reconstruir. Se você está aqui e você sente que o seu coração está frio, se a sua vida espiritual está inconstante, se o seu relacionamento com o Senhor é uma grande montanha russa, eu quero falar com você, concluindo a nossa série de Neemias, sobre como eu e você podemos construir uma vida que não retrocede. Mantenha a sua Bíblia aberta. No verso de número 6 do capítulo 13 de Neemias, nós vamos ver que algo aconteceu. Após aquele grande avivamento e aquela explosão de louvor e adoração que o povo experimentou, você lembra a última mensagem na nossa série? Nós estávamos falando sobre vida de adoração e falamos como que houve uma festa de louvor, de canto, de música, e falamos muito como deve ser a nossa adoração. Mas algo sai dos trilhos no capítulo 13 de Neemias. E no verso de número 6, nós vemos o seguinte, Neemias dizendo: quando isso aconteceu, nós já vamos ver o que é o isso aqui. Ele diz: eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, lembrando, este era o rei da Pérsia. E quem Neemias era? Neemias era copeiro do rei da Pérsia. Ele diz: rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Ele era o rei da Pérsia porque a Pérsia havia dominado a Babilônia. Eu tinha voltado para junto do rei. Mas depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então o que aconteceu aqui? Neemias se ausenta. Os estudiosos vão nos dizer que Neemias seguramente ficou entre 1 ou 2 anos fora de Jerusalém. Quando Neemias estava, louvor, adoração, leitura da palavra, liderança abençoada, o povo consagrado a Deus. 2 anos se passam e a coisa derrete. Então, nós percorreremos este último capítulo de Neemias como um grande lembrete do Espírito Santo para o meu coração e para o seu coração, como eu e você não devemos fazer.
E como agente alerta, nós viveremos uma vida que não retrocede. É aquilo que o apóstolo Pedro escreve no primeiro capítulo da sua segunda carta. Ele diz: acrescente a fé que você tem tais e tais coisas. A salvação, como temos dito, a salvação é pela pura graça de Deus, mas o amadurecimento da sua fé requer um esforço da sua parte. Em termos teológicos, a nossa salvação ela é absoluta e totalmente monergista. Há apenas uma ação, há apenas uma força em ação, mas o seu amadurecimento, a sua santificação, ela é sinergista. Duas forças se movimentam, a de Deus e a nossa e a sua. Por isso que Paulo diz: prossiga para o alvo. Por isso que o próprio apóstolo Paulo diz: desenvolva a sua salvação. E nós tivemos uma maravilhosa mensagem do nosso pastor nessa passagem de Paulo lá em Filipenses. Desenvolva a sua salvação. Todas essas exortações bíblicas nos apontam para essa realidade. O coração do crente, se ele ficar lá parado e quieto, ele esfria. Então, como não esfriar? Como não retroceder? Como não se desviar? Em primeiro lugar, a vida que não retrocede é a vida centrada na palavra. E é simples de você entender. Nós somos uma igreja reformada e presbiteriana. É claro que sempre a gente tem que falar da palavra de Deus. Olha como é que o texto começa. Verso de número 1. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo. Que dia? Nós não sabemos. Sabemos que foi mais ou menos 2 anos depois daquela grande festa de consagração que o povo fez e que nós lemos no verso de número 12. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo. E nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão em água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram esta lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros. Olha que coisa interessante. Se você for lembrar, alguns capítulos atrás, o que o povo de Deus tinha prometido ao Senhor? Nós não. É o princípio... irmãos, eu preciso fazer um pouco de brincadeira. Os dias... né, foram difíceis. E o meu tutor vai chamar a atenção. Não grave isso não, não grave isso não. É o princípio da mãe do Kiko, né? Não se misture com essa gentalha, né? Nós temos esse princípio de separação em todo o Antigo Testamento. Agora foi só para você rir e que eu risse também um pouco, mas preste atenção nisso. Há um princípio de separação no Antigo Testamento. O que Deus está querendo mostrar é que o povo da aliança, ele é diferente. Então, na antiga administração da aliança, em que o povo de Israel era igual ao povo de Deus, havia esse princípio de separação, que Deus queria mostrar à sua nação, que Deus queria mostrar ao seu povo, que eles precisavam ser diferentes. E toda a lei de Deus fala sobre isso. E quando o povo se aproxima da lei, eles falam: nós faremos um voto ao Senhor, e nós não iremos nos misturar com estas nações pagãs. Aí o que acontece 2 anos depois? Alguém leu na palavra de Deus que isso não deveria acontecer. E aí eles tomaram uma atitude. O que os estudiosos, o que os comentaristas querem nos falar aqui? É que há pouco, Neemias havia chamado a nossa atenção para um compromisso do povo. A palavra tinha sido anunciada, a palavra tinha sido pregada. E agora, nós descobrimos na palavra de Deus que isso não pode. Mas espera aí, alguns capítulos atrás, vocês já não tinham falado isso? O que Neemias está querendo chamar a nossa atenção
é que nesse lapso temporal, a palavra de Deus deixou de ser lida, anunciada, estudada. E o primeiro passo para o declínio espiritual da nossa vida é o declínio da nossa alimentação na palavra. Quando a Bíblia deixa de ocupar o centro da nossa vida, nós nos tornamos vulneráveis. É isso que você precisa entender. O autor do Salmo de número 119 vai nos dizer que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Significa que ela é luz. Se ela não estiver sendo lida, se ela não estiver sendo estudada, se você não estiver se alimentando da palavra de Deus, você vai ficar propenso a tropeçar, a cair. Porque apenas a palavra de Deus pode gerar aquilo que nenhuma emoção pode gerar. Apenas a palavra de Deus gera em você convicção que vem do Espírito Santo. Apenas a palavra de Deus dá a você o discernimento que eu e você precisamos. Apenas a palavra de Deus pode gerar o arrependimento, que é a marca da vida cristã. Portanto, quando o povo volta a ouvir a lei de Deus, Deus age e traz arrependimento, mostrando que eles estavam vivendo em desobediência. E isso aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, é algo muito importante para o seu coração. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Pastor, você diz isso porque você não sabe como é a minha semana. Você não sabe como é a minha. Sempre teremos desafios. Sempre teremos questões. Em cada estação da nossa vida, nós sempre teremos coisas que irão tentar roubar o nosso tempo do alimento que eu e você precisamos. Pense nisso. Se você fosse apenas se alimentar de comida uma única vez por semana, como seria a sua saúde? Mas não é isso que muitas vezes nós fazemos. Nos alimentamos da palavra apenas uma única vez. Como você poderá ser saudável assim? Como você terá convicção, discernimento? De que forma o Espírito Santo irá trazer o arrependimento que eu e você precisamos? Palavra de Deus. O povo fechou a palavra de Deus. O povo escanteou a palavra de Deus. Sem a Bíblia, nós nos tornamos facilmente influenciáveis. Sem a Bíblia, as nossas convicções, os nossos pensamentos, as nossas construções mentais são facilmente influenciáveis. Eu quero trazer 3 palavras aqui para a gente fechar esse primeiro ponto, para auxiliar você. Todas elas começam com D. Disciplina. Você pode repetir comigo? Disciplina. Disciplina. Desejo e deleite. Muito obrigado, meu amado irmão, minha amada irmã. Disciplina, desejo e deleite. Primeiro você lê a palavra de Deus por disciplina. Pastor, eu não tenho vontade de ler a palavra de Deus. Não importa. Leia por disciplina. Pastor, tem uns negócios aqui um tanto quanto difíceis. Pega uma tradução mais fácil. Manda uma mensagem para mim, melhor, me liga. Porque eu sou meio ruim com mensagem. Me liga. Pega o meu telefone, pergunta para os presbíteros, para os pastores, para algum crente mais experimentado. Olha, indica uma tradução para mim um pouco mais fácil. Mas leia com disciplina. E a disciplina irá gerar, qual é a segunda palavra? Desejo. Quando nós nos disciplinamos para ler a palavra de Deus, o desejo começa a brotar do nosso coração. Porque quando nós, de forma disciplinada, lemos a palavra de Deus, e eu não estou falando, por favor, para você ler 1, 2, 3 capítulos. Eu não sei se eu já falei alguma vez para você, eu não sou muito fã de plano de leitura anual. Porque às vezes o Espírito Santo vai falar com o nosso coração com apenas um versículo.
E eu não quero limitar a ação do Espírito na minha vida. Por vezes nós lemos muito rapidamente. O plano de leitura anual é bom para engajar você na disciplina da leitura da palavra. Mas você deve ler a palavra de Deus e isso vai gerar um desejo no seu coração, um desejo de você ler a palavra e isso, por fim, gerará em você deleite, prazer. Quando a ler a palavra e ter um momento com Deus torna-se indispensável. Disciplina, desejo, deleite. A vida que não retrocede é a vida que é centrada na palavra de Deus. Quer retroceder? Quer se desviar? Escanteie a palavra de Deus na sua casa. Não leia a palavra de Deus. Quer avançar? Tenha a palavra de Deus no centro da sua casa, no centro da sua vida. Em segundo lugar, a vida que não retrocede é a vida que escolhe muito bem as companhias. Olha que coisa interessante, verso de número 4. Antes disso, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias, havia... Vocês podem desligar, por gentileza, a televisão ali? Havia cedido para este uma grande sala. Uai, talvez você esteja pensando, peraí. Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo de Deus, ele cedeu uma grande sala para Tobias no templo de Deus. Deixa eu só refrescar a sua memória aqui. Quem era Tobias? É para a turma fera de Bíblia. Segunda mensagem da nossa série. Tobias foi um dos maiores inimigos da reconstrução dos muros. E aqui a gente tem o sacerdote Eliasibe entregando para um dos maiores opositores da obra de reconstrução dos muros uma sala para ele dentro do templo. Às vezes, amados, o diabo, ele não entra em guerra conosco. Às vezes ele entra por amizade. Isso é algo muito sério para você pensar. A questão aqui é que Eliasibe, ele tinha parentesco com Sambalate. E Sambalate era também um dos grandes opositores da obra da reconstrução. Então é interessante porque nós temos o grande opositor da reconstrução do templo. Um homem mau, inimigo da obra de Deus, inimigo do povo de Deus, tendo uma sala dentro do templo. E ele não arrombou a porta. Ele não trouxe homens armados para tomar o templo. Ele entrou ali por causa da sua amizade com Eliasibe. Isto é muito sério. Para você não retroceder, é importante que você esteja cercado por pessoas que estejam rumando para o mesmo lugar que você. Existe um pensador chamado Vance Havner, ele diz que o diabo muitas vezes não está lutando contra as igrejas, ele está simplesmente entrando nelas. E a pergunta que eu faço a você, o alerta que eu faço a você de forma muito pastoral e carinhosa é: sonde quem tem influenciado você. Pare para pensar quem está alimentando o seu coração. Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, ele cita um poeta grego que dizia que as más companhias corrompem os bons costumes.
Se até o mundão velho e podre sabe disso, por que que nós às vezes esquecemos? As pessoas moldam o nosso comportamento. Amados, esta situação, esta relação, esta situação terrível que Jerusalém passou a experimentar, distante da palavra de Deus, permitindo que pessoas mais estivessem rondando as áreas importantes da igreja. Isso não se dá da noite para o dia. E se eu oferecia a você uma ferramenta para a leitura da palavra, você pensar em disciplina, desejo e deleite, eu quero também trazer algumas aplicações muito concretas para você nesse ponto. Se a primeira delas é para você proteger quem influencia você, eu também sugiro que você seja muito aberto com aqueles que estão ao seu redor e muito franco sobre a sua fé desde o início dos relacionamentos. Não tenha vergonha de dizer que você é de Cristo. E deixa eu dizer algo um tanto quanto polêmico para algumas pessoas aqui, mas quem já teve a oportunidade de fazer gabinete comigo sabe que eu sou um defensor dessa ideia. Namoro missionário é algo que tende a dar errado. Casamento missionário é algo que tende a dar errado. Como assim, pastor? Você está dizendo que é ruim um casal se casar e ir para mim? Não é isso não. É um nome bonitinho que às vezes o diabo dá para o jugo desigual. O que eu estou querendo dizer a você é que você deve focar em ter relacionamentos com aqueles que estão rumando para o mesmo lugar que você. Pastor, você está sendo fariseu? Não estou sendo fariseu, não. Eu estou sendo preocupado com o rebanho que Deus confiou a nós pastores pastorearmos. É simples, você está arrumando para Nova Jerusalém. Alguém que não conhece a Cristo está arrumando para o inferno. Não vai ser o seu namoro, provavelmente, que vai fazer essa pessoa vir para cá. Provavelmente essa pessoa vai te puxar para cá. Estatisticamente falando, é isso que acontece. Nós temos casos maravilhosos na nossa igreja que já mostraram o contrário, mas acredite, são exceção. Você vai pagar para ver? Procure amizades que alimentem a sua fé. Se você está namorando, o seu namorado ou a sua namorada, ele ou ela é alguém que te leva para perto de Cristo ou te faz pecar? Os seus amigos, as suas amigas, a sua turma da academia, sua turma do trabalho, é uma galera que você pode abrir o coração com coisas profundas da sua alma e da sua existência. E essas pessoas irão pastorear o seu coração para perto de Jesus ou vão te lançar para longe dele. Eu e você precisamos estar perto de gente que tem fome por Deus. De gente que quer o Senhor. Eu não estou dizendo que você precisa viver a sua vida isolada num gueto, não é isso. A questão toda é que por vezes eu e você podemos abrir a intimidade da nossa alma para alguém que não tem o menor compromisso com o nosso Salvador. E da época que o meu irmão esteve no exército, ele me ensinou uma frase que eu acho muito boa, que de onde menos se espera é que provavelmente não vai sair nada. Pastor, eu tenho que evangelizar. Evangeliza. Ora por essa pessoa. E depois você pensa se é sábio entrar em um relacionamento íntimo com ela. Relacionamentos moldam o nosso comportamento. Em terceiro lugar, uma vida que não retrocede é uma vida que tem no centro a palavra de Deus e que escolhe muito bem as suas companhias. Portanto, é uma pessoa que tem amizades abençoadas e como nós fomos abençoados, como nós estamos sendo abençoados por muitos irmãos e irmãs. Eu recebi uma mensagem hoje que aqueceu meu coração. Uma amiga dizendo que num momento difícil eu lembrava ela, nós estamos juntos. E hoje ela estava lembrando a mim, nós estamos juntos. O reino de Deus é um reino de amigos.
Então procure amizades que nos levem para perto de Deus. Mas uma vida que não retrocede é uma vida que também organiza as suas prioridades. E aí é uma coisa muito interessante que o texto vai nos mostrar. Nós estamos agora no verso de número 10. Neemias, quando vê que Tobias, inimigo do povo de Deus, estava com uma sala dentro do templo, ele se enfurece. Ele, inclusive, no verso de número 8, Neemias diz que ele ficou tão irritado que ele atirou os móveis de Tobias para fora da sala. A gente vê aqui uma expressão de ira santa. E ele purifica a sala, ele coloca os utensílios da casa de Deus, ele reestabelece a ordem. Mas no verso de número 10 até o verso de número 22, a gente vê que toda aquela paixão se transformou em passividade. Todo aquele entusiasmo e aquele louvor e aquela adoração a Deus esfriaram. Olha que coisa interessante, o verso de número 10. Também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então repreendi os magistrados e perguntei por que a casa de Deus ficou abandonada. Reuni os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Lembra quando houve a pandemia? Como é que estava a sua vida espiritual? De muitos deu um grande fervor. E aí a pandemia passou. E o que aconteceu? Passou o fervor. Você vai para um retiro. Você volta do retiro levitando. Aí passa um mês. Um mês, às vezes, aqui o pastor está sendo até generoso. Dá 1, 2 dias. Acabou. A nossa paixão, ela somente não irá se transformar em passividade se houver perseverança. A perseverança precisa encontrar a paixão, do contrário ela vira passividade. E aqui, qual é a prioridade aqui desses levitas? Você viu o que o texto nos diz? Havia, no final do capítulo 12, a gente viu que havia uma porção para os músicos e para os cantores. E aí, quando essa porção não foi dada, o que eles fizeram? Cada um foi para o seu lado. A ponto de Neemias, quando volta, ele diz: por que vocês abandonaram a casa de Deus? Por que a casa de Deus ficou abandonada? Abandonada. Muitas vezes, amados, nós substituímos o espiritual pelo secular. Nós deixamos de perceber a glória que nós temos, que é fazer parte de uma igreja. Você já parou para pensar que eu e você temos a bênção de experimentar as bênçãos do reino vindouro? Mas como o nosso presbítero Ivo, eu mandei uma mensagem no grupo do conselho dizendo Ivo Lapada. Foi uma abençoada lapada a mensagem pela manhã. E depois eu falei, mensagem necessária, meu caro. Porque muitas vezes, se algo não está do nosso agrado, se nós não temos a nossa porção, o que a gente faz? A gente vai para qualquer outro lugar. Nos esquecendo que a igreja somos nós. A igreja não é formada pelos seus bancos, não é formada pela estrutura de madeira, não são esses aparelhos de ar-condicionado. A igreja é você. Somos nós juntos. Ah, a minha porção não apareceu, eu não fui honrado, o meu nome não foi exaltado, não tocou a música que eu gosto, o pastor hoje está gritando demais no sermão, então eu vou embora. Não abandone a casa de Deus. Não abandone a casa de Deus. E o texto continua. E o texto vai continuar com Neemias nos relatando no verso de número 15,
que naqueles dias ele viu em Judá homens que no sábado pisavam uvas nos lagares e traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Ou seja, ao invés de estarem adorando a Deus, eles estavam preocupados com o seu bolso. E a gente não pode confundir. Buscar prosperidade é uma coisa boa, mas buscar prosperidade não pode nos desviar do nosso propósito. E o nosso propósito é ter uma vida diante do trono, diante do altar de Deus, pastoreando a nossa casa, servindo o corpo de Cristo. Mas muitas vezes nós estamos preocupados com o nosso bolso, nós estamos preocupados com qualquer outra coisa. Quer retroceder? Tenha prioridades erradas na sua vida. E se no primeiro ponto eu trouxe a ferramenta da disciplina desejo e deleite, no segundo ponto, para você sondar as suas influências, se afaste de algumas pessoas, se cerque de pessoas que querem o reino de Deus assim como você. Eu quero também trazer uma ferramenta para o seu coração. Quando nós falamos de prioridade, às vezes você pode pensar, tudo bem, pastor, então me ajuda a montar aqui uma pirâmide de prioridades aqui. Mas qual é o problema disso? As nossas necessidades mudam. No nosso rebanho aqui, nós temos gente de diferentes momentos de vida. Ou usar um jargão, né, dos nossos tempos, diferentes estações. E durante a sua própria vida, você pode pensar que hoje você tem prioridades que não são as mesmas. Por exemplo, já houve um tempo na minha vida que eu enxerguei que era uma coisa santa priorizar o meu trabalho. Que fazia sentido eu me gastar no meu trabalho para construir alguma coisa e depois pensar, bom, agora já está na hora de colocar outras coisas na frente da minha entrega do trabalho. A minha família, por exemplo, o meu serviço na casa de Deus e outras coisas. Então eu não gostaria que você pensasse numa pirâmide, eu gostaria que você pensasse num sistema solar. O que está no centro do sistema solar? O Sol. O que deve estar no centro da sua vida? O teu Deus. E quando o nosso Deus ocupa o lugar que ele tem que ocupar, o Sol do nosso sistema solar, quando Deus é, tudo mais estará perfeitamente equilibrado. Pastor, você não conhece as minhas circunstâncias. De alguns aqui eu conheço mais, de outros eu conheço menos. Mas não importa. Se Deus for o centro do teu sistema solar, tudo o mais estará organizado. Quer retroceder? Coloca qualquer coisa no centro do teu sistema solar. Coloca o teu marido, tua esposa. Você vai ver o que irá acontecer com a sua vida. Coloque os seus filhos. Você verá o que irá acontecer com a sua vida. Coloque o seu trabalho. Você verá o que irá acontecer com a sua vida. Coloque Deus. Tudo mais estará organizado. Seu trabalho, sua família, sua casa, seu ministério, suas amizades, a sua saúde, tudo o mais estará organizado. Se Deus for o centro do teu sistema solar. O problema é que normalmente a gente coloca quem no centro do nosso sistema solar? Nós mesmos. Nós mesmos. Mas quando Deus ocupa o centro do nosso sistema solar, tudo encontra a sua órbita correta. E assim a gente pode descansar. E assim a gente pode viver. Há um ponto final para nós conversarmos aqui. A passagem do sábado vai do verso de número 15 até o verso de número 22, mas no verso de número 23 eu peço apenas um pouco mais da sua atenção. Nós vemos uma valiosíssima lição sobre a vida que não retrocede. A vida que não retrocede, ela é centrada na palavra de Deus. A vida que não retrocede, ela escolhe muito bem as suas companhias. Lembre-se, esteja cercado de pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você,
Você está numa jornada até a Jerusalém Celestial. Portanto, se cerque de pessoas que estão no mesmo propósito. A vida que não retrocede é a vida que organiza as suas prioridades. Tenha Deus no centro do teu sistema solar e tudo estará na órbita correta. Mas também, Neemias encerra o seu livro nos lembrando que a vida que não retrocede é a vida que administra corretamente a sua família. É muito interessante. Olha o que o verso de número 23 nos diz. Vi também, naqueles dias, que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam metade das palavras na língua de Asdod, ou na língua de seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Verso de número 25. Eu os repreendi e os amaldiçoei. E aí a gente tem um retrato aqui bem cru de Neemias. Espanquei alguns deles e arranquei os seus cabelos. Na eternidade a gente vai perguntar para Neemias, vem cá, você pecou ali? Como é que foi esse negócio? E os fiz jurar em nome de Deus, dizendo, não deem mais as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham mais as filhas deles para os seus filhos ou para vocês mesmos. Não foi por causa disto que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Era amado por seu Deus, e Deus o colocou como rei sobre todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Será que devemos dar ouvidos a vocês para fazermos todo este grande mal, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Qual é o ponto aqui? Será que Neemias estava realmente tão preocupado assim com a língua que os seus filhos falavam? Qual era a questão? Eles não falavam a língua da palavra de Deus. É esse o ponto. A ira de Neemias é que ele percebe que o povo que estava reconstruindo Jerusalém estava a ponto de perder por completo uma geração. Porque nessa época não existia tradução do Antigo Testamento em grego. Eles nem sequer falavam grego. Só existia o Antigo Testamento no hebraico. E o que Neemias está falando aqui, eles falam assim, olha, eles falavam metade das palavras na língua de Asdod, ou na língua do seu respectivo povo, mas eles não sabiam falar a língua dos judeus. E se eles não soubessem falar a língua dos judeus, como eles poderiam ler a palavra de Deus? Por isso Neemias fica tão indignado. Porque ele sabe que estava a ponto de perder uma geração. Se eles não conhecessem a língua dos judeus, eles não conseguiriam participar da adoração, eles não poderiam cantar as canções, eles não poderiam participar da vida do culto. Ah, amados, e como esse texto se aplica ao nosso contexto atual? Eu não quero apenas falar do relacionamento entre pais e filhos, eu quero que você abra um pouco mais a sua perspectiva. Os nossos relacionamentos precisam estar debaixo do pacto de Deus. O seu casamento é um ambiente para que a adoração a Deus aconteça. É importante você entender isso. Neemias ficou tão irado porque o fato daquelas crianças não saberem falar uma palavra sequer na lei dos judeus, na língua dos judeus, é que aquelas pessoas estariam fora da adoração. O seu casamento é um lugar, o seu casamento, meu amado irmão, minha amada irmã, é um altar para adoração a Deus. Os seus filhos, eles conhecem a palavra de Deus? Ou eles conhecem todos os heróis da Marvel? Todos os desenhozinhos, todas as questões, mas eles não sabem nada das histórias bíblicas. É assim na sua casa. A pergunta do Espírito Santo para você é a mesma que Neemias faz aqui. Por que você está fazendo isso? A nossa casa precisa ser uma casa que é um ambiente para o mover do Espírito Santo. A nossa casa precisa ser um altar de adoração a Deus.
E os nossos filhos fazem parte disso. Pai, mãe, o que adianta você ser próspero no seu trabalho, mas o seu filho não conhecer nada da palavra de Deus? O que adianta você ganhar o mundo e os seus filhos perderem a alma? O que adianta o nosso nome ser celebrado pelas pessoas e nós não sabermos com quem os nossos filhos estão falando? O que adianta nós ganharmos o mundo e não vermos os nossos filhos na casa de Deus? Neemias termina nos lembrando que nós devemos olhar para a nossa casa. Nós devemos olhar para o nosso casamento. Nós devemos olhar para o nosso lar. Uma nação forte se constrói com famílias fortes. Uma igreja forte se constrói com famílias fortes. E nós não estamos falando apenas do futuro da igreja, nós estamos falando do hoje da igreja. Por isso que nós fazemos EBF. Por isso que nós temos atenção aos nossos filhos. Por isso que nós fazemos encontros de casais. Por isso que deste púlpito nós falamos sobre relacionamentos que glorificam a Deus. O seu casamento deve te levar para perto de Jesus. Você pai, você mãe, você deve levar seus filhos para perto de Jesus. Eu não sou pai, eu ainda não sou mãe. Prepara o seu coração para isso. Para que você leve os seus filhos ao altar de Deus. O último verso de Neemias, vamos ler juntos? Neemias termina o seu livro com uma oração. A parte final, a partir do lembra-te, vamos ler juntos? Está aqui na projeção. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Deus jamais pode esquecer de você. Afinal de contas, você é parte do corpo dele. O seu nome está escrito nas mãos do seu Salvador. A certeza dessa oração que Neemias faz é a certeza que Deus jamais se esquecerá de nós. Você pode pedir para Deus, lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. E que o Espírito Santo lembre a você, eu jamais te esquecerei. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de você. Veja, o seu nome está gravado nas minhas mãos. Um dos textos que eu mais gosto do profeta Isaías. E como o nosso pastorzão tem falado, e nesses dias ele disse isso para nós, e muito aqueceu o nosso coração, nós estamos nas conchas das mãos de Deus. E quando nós estamos nas conchas das mãos do nosso Pai, o nosso Pai não se esquece da gente. Então, construa uma vida que não retrocede. Reconstrua uma vida que não retrocede. E juntos, rumemos não para Jerusalém que Neemias reconstruiu, mas para a nova Jerusalém que nos aguarda em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que o Senhor continue a falar conosco através da sua santa e maravilhosa palavra. O nosso socorro está em o nome do Senhor,